Tá bom, hoje a gente vai tentar falar sobre tudo da Sérvia, vai ser mais um overview, então a gente vai falar tanto do passado, quanto ali o meio termo, quanto a era moderna da Sérvia. Então a Sérvia, por mais que vocês talvez não conheçam, mas ali pelos anos 2000, um pouco antes, a Sérvia participou de uns eventos bem importantes para a geopolítica internacional, até mesmo hoje em dia. Então é bem importante a gente saber a história desse país, porque eles estavam envolvidos em muitas coisas. Eu amei esse slide aqui, basicamente a Sérvia, como eles se veem. Então vamos começar do começo. Primeiro território onde a gente tem a atual Sérvia era habituada por indo-europeus, ilírians, que são praticamente o povo do pessoal que mora na Albânia, e também tinham celtas pela região. Eventualmente, né, os gregos foram expandindo cada vez mais seu império, e em 400 a.C. eles acabaram conquistando a província, o território onde é a Sérvia hoje em dia. Bom, o tempo passou e ali mais ou menos 2 depois de Cristo, os romanos engoliram o Mediterrâneo inteiro como café da manhã, eles acabaram pegando os Balcãs juntos e com isso incluir a Sérvia. Belgrado, alguém sabe o que é Belgrado? Você não, Lara? Não, vai, Lara. A capital da Sérvia. Yes. Belgrado é uma cidade que é muito importante, muito grande para os Balcãs inteiros. Bom, ela já existia antes, era um assentamento neolítico não, né? Era um assentamento muito antigo, e ele foi se desenvolvendo com séculos, e quando os romanos chegaram e conquistaram, eles começaram a usar a cidade grande de Belgrado para treinar as tropas deles. Belgrado era uma das 4 maiores cidades do Império Romano, e de lá saíram, de lá não necessariamente, mas da região da Sérvia saíram 18 dos imperadores romanos. Então, os Balcãs eram uma região bem importante para o Império Romano, não era pouco... Não, deixa eu não posso falar isso porque eu estou na escola. Mas, enfim... eventualmente o Império Romano acabou quebrando, como vocês muito bem sabem. Constantino falou, o Império Bizantino, resumo bem resumido. E o Império Romano se dividiu em 2, o Império Bizantino e o Império Romano Ocidental. O Império Romano Ocidental acabou caindo a invasões bárbaras, mas os bizantinos continuaram lá, felizes da vida, né? Eles continuavam meio que mandando ali, tranquilamente, até no século VI, entre os séculos 6 e 7, os eslavos, que todo mundo, né, quando a gente fala, Sérvia, você deve pensar nos eslavos, que é o povo que a gente mais associa com os Balcãs, mas eles só foram chegar ali no século 6 e 7 depois de Cristo. Eu falei com o pessoal no Reddit da Sérvia, uma moça da Sérvia que chama Nina, ela me disse que ela é contra essa teoria, ela acha que os Balcãs, os eslavos estavam nos Balcãs desde o século I depois de Cristo, mas o conhecimento popular é que houve uma grande onda de migração de 6 a 7 depois de Cristo. Bom, os eslavos não chegaram lá como pessoas pacíficas, eles chegaram lá para realmente conquistar o Império Bizantino, e eles começaram a atacar o terror, assim. Eles iam conquistando as cidades, e aí eles chegaram em Constantinopla e não conseguiram conquistar as muralhas de Constantinopla, né, como é de esperar. Os bizantinos conseguiram reprimir os eslavos, mas meio que eles perderam o controle sobre os Balcãs. Então, eles meio que oficialmente mandavam ali, mas em prática o sistema de lei deles não estava sendo colocado em prática. Eles só mandavam em algumas cidades das costas, da costa aqui. Eles não tinham quase controle nenhum sobre o interior dos Balcãs e, consequentemente, a Sérvia. Eventualmente, eles foram aos poucos reconquistando os controles, eles conseguiram estabelecer uma boa linha, assim, em volta dos eslavos. E aí, meio que, tipo, à distância, eles iam conseguindo influenciar o interior dos Balcãs, pela costa mesmo. Agora a gente vem para os sérvios. Os White Serbs, eles eram uma tribo eslava, que eles também invadiram o Império Bizantino, só que eles moravam originalmente em regiões da Alemanha, Polônia e Tchecoslováquia. Tá aqui no mapa. Era bem esquisito. E aí, aqui, acho que são os croatas, né, que dá pra... Bom, acho que vocês sabem que são os croatas, não preciso explicar. Mas, basicamente, os White Serbs, eles foram lá meio que pacificamente, assim, meio que não. Metade era uma tribo grande. Então, um irmão, a tribo se dividiu em 2. Um irmão, eles foram juntinhos até lá, e um irmão falou com o imperador bizantino, ele falou, a gente pode ficar aqui? Ele falou, beleza, você vai ser rei de um território ali, perto da Macedônia. Aí a outra tribo falou, não, vamos voltar para casa, não gostei desse lugar aqui. Só que eles ficaram com preguiça e acabaram parando ali mais ou menos na região da Sérvia, depois do rio, que não lembro o nome do rio, mas dá para ver no mapa, eu mostro para vocês. Enfim, o resto ficou por lá e acabou morando lá mesmo. Os sérvios, no começo eles tipo, não tinham um reino propriamente dito, mas no século 8 de Cristo, 8 depois de Cristo, a Sérvia recebeu seu primeiro imperador. E eles começaram a ser cristianizados, mais ou menos, nessa época. A
Bulgária, depois que tipo, houve esse primeiro reino sérvio, a Bulgária e a Sérvia eles tinham mais ou menos relações boas no começo, mas, bom, os caras acabaram tendo disputas e a Bulgária invadiu a Sérvia. Os sérvios conseguiram repelir, tipo, é bem legal porque os búlgaros eles invadiram a Sérvia, eles conseguiram conquistar, mas os sérvios usaram meio que táticas de guerrilha medievais, então eles conseguiram meio que expulsar os búlgaros assim. Os sérvios continuaram existindo, só que os búlgaros atacaram novamente e conquistaram tudo da Sérvia, e não tinha mais Sérvia. A Sérvia meio que renasceu de novo, com os bizantinos expulsando os búlgaros da região, aí eles conquistaram as sérvias, só que aí os sérvios se revoltaram contra os bizantinos e se tornaram uma principalidade dos bizantinos. Assim. Tipo, eles eram parte do Império Bizantino, mas eles eram um pouquinho mais autônomos. Aí, um tempo depois, os sérvios falaram, cansei dos bizantinos, compraram guerra com os bizantinos, ganharam e se tornaram independentes de novo. E eles expandiram o território deles. Bom, os sérvios eles iam crescendo, só que eles foram atacados pelos bizantinos e perderam tudo que eles tinham ganho antes. Bem triste para eles, né? Eles ficaram bem pequenininhos. Mesmo assim, eles continuavam tentando expandir os territórios e expandir a influência sérvia, então eles começaram a fundar, não fundar assim, mas ter relações próximas com reinos da Bósnia, que tinham bastante sérvios por lá. Então eles começaram a ter mais relações com a Bósnia e Herzegovina, nessa época, que não era um reino tão independente assim. Ainda era uma principalidade do Império Bizantino. Eventualmente, nessa época aí, chegaram as cruzadas, eles estavam indo lá matar o monge otomano, e aí eles passaram pela Sérvia e eles foram bem legais com os cruzados. Esse aqui é meu cruzado favorito, Paulo Cogos. E meio que, tipo, os sérvios iam bem, tava tudo tranquilo, só que deu ruim na Sérvia. Eles se dividiram meio que em 3 partes. Uma parte ficou meio com a Bósnia, outra era Dukcha, que é atualmente Montenegro, e outra era tipo uma Sérvia mesmo, assim. E aí eles ficaram divididos em 3 partes. Só que, bom, eles conseguiram se reunificar de novo, muita treta, os sérvios ficam se separando, se reunificando o tempo todo, mas eles se tornaram vassalos do Império Bizantino, então tipo, eles perderam meio que grande parte da independência deles. E eles perderam outra guerra com os bizantinos e acabaram se tornando menos autônomos. Aí, de novo, deu outra treta federal na Sérvia, os bizantinos voltaram, tipo, eles se ficaram independentes de novo, os sérvios voltaram a ser vassalos dos bizantinos, e aí, de novo, os sérvios eles se revoltam contra os bizantinos, e aí eles são recapturados de novo, e esse ciclo ficou acontecendo por um bom tempo, como vocês vão ver. Bom, depois da morte de um imperador, tinha um imperador bizantino. Deixa eu só tocar o vídeo. Não, depois eu toco. Bom, o Império Bizantino estava relativamente estável sobre um bom imperador que conseguia manter controle sobre toda a região, só que esse imperador morreu. E aí, do nada, todo mundo dentro do Império Bizantino decidiu declarar a independência, e a Sérvia não ficou de fora. Aí eles se tornaram independentes de novo. Aí a Sérvia, eles começaram a crescer, e no século XIII eles foram se expandindo e acabaram conquistando Kosovo. E isso vocês vão ver que vai dar uma briga federal, assim. Um pouco sobre Kosovo. Os sérvios nessa época eles estavam sendo invadidos pelo norte provavelmente a Hungria, era a Hungria, e meio que eles tiveram que mover a capital da Igreja Ortodoxa Sérvia. Eles moveram para Kosovo, construíram um monte de monastério lá e eles gostaram bastante da terra. E por isso que muitos sérvios até hoje continuam tendo claim sobre Kosovo, eles dizem que é uma terra deles, é da Sérvia. Essa parte foi bem importante para solidificar essa relação de Sérvia e Kosovo. Aí agora vem uma história meio engraçada, porque tipo, teve um imperador ali, e ele reinava durante a Era de Ouro, assim. Só que aí ele teve 3 filhos. 2 que, tipo... O que é Era de Ouro? Era de Ouro é tipo a era mais próspera de uma nação. Então por exemplo, quando o império ele tá fazendo muito dinheiro, tá todo mundo vivendo feliz, tem comida pra todo mundo e todo mundo é rico, assim, basicamente. Calma aí que eu me perdi agora. Sorry. Não, mas pode fazer pergunta, pessoal, só que eu fiquei distraído. Bom, eu só vou dar uma interrupção aqui, lógico, da ordem cronológica, porque tipo, tinha um rei na Sérvia, vocês vão ver depois, mas ele teve 3 filhos. Os 2 mais velhos, eles foram, aprender a guerrear e a controlar uma estado-nação, e o outro, ele tipo, era muito fã de religião, assim, então ele ficava andando o dia inteiro com um monge, estudando religião, dizem alguns relatos que ele fumava uma ervinha, mas ele ficava de boa ali, só vivendo a vida, pensando em Jesus. Aí, esse cara, chegou a hora, o pai dele falou assim, não,
vamos ser alguém na vida, você vai ter que governar aqui uma principalidade. E deu ali um território para ele, tinha o castelinho dele e mandava lá. Só que aí um dia, tipo, ele gostava muito de Jesus, gostava muito de religião, ele queria ser monge. E aí ele só fugiu assim e foi viver no monastério. Aí o cara, ele gostou tanto de ser monge que ele ficava mandando carta direto pro pai dele, falando, vem cá ser monge comigo, vai ser divertido. Ele chamava a família inteira dele. E aí, tipo, o pai, que era imperador, um dos imperadores mais ricos do mundo, aceitou e virou monge assim, largou tudo e eles fundaram a Igreja Ortodoxa Sérvia. Como a gente conhece hoje em dia, eu esqueci o nome do cara, foi mal. Mas é o Santo Sérvio, assim. O Sérvio era que tem a ver com o Francisco Ferdinando, não? Sim, mas é depois. Você lembra o nome do Bosnian Serb que matou? Francisco Ferdinando? Não, esse era o monarca austro-húngaro que foi assassinado. Não, não, tá, não é o... Começa com G. O... Não é Gustavo. Não, eu sei. É o Gerald. Vizinho desse. Tá, fala a segunda letra. H. Aquele feio, Gastov. Bom, enfim, vamos continuar que você vai descobrir já. Os sérvios, eles... Bom, teve toda essa treta aí com o cara, só que o Império Sérvio meio que passou por uma era de ouro, assim. Calma aí, que eu me perdi de novo. Os outros dois filhos, eles meio que tiveram uma guerrinha ali pra ver quem que ia suceder o imperador. E tipo, eu pesquisei bastante, valeria a pena falar, mas é muito complicado. Então basicamente teve influência do norte, foi uma treta federal assim, e o filho que não era o mais velho acabou ganhando, e ele virou o imperador da Sérvia. Os sérvios viveram uma era de ouro de 20 anos, e foi muito legal, assim, foi muito top, eles conseguiram expandir os territórios, e eles eu não devia ter feito isso, mas eu tava num hype da Macedônia do Norte de manhã que eu não consigo explicar e eu separei esse vídeo pra mostrar pra vocês. Só isso. Isso. Bom, aí eles viveram uma era de ouro. Viu aquela foto da Lua? São os macedônios. Pra quem não sabe, a Macedônia do Norte chegou na Lua primeiro, não foram os americanos. É uma misconception bem famosa. Mas acho que hoje em dia todo mundo já sabe que é mentira, certo? Bom, enfim, eles viveram uma era de ouro bem próspera durante 20 anos, tudo ia bem, tudo ia legal. Até os mongóis chegaram a invadir a Sérvia e eles conseguiram resistir. Essa era de ouro durou de 1331 a 1355. E aí os sérvios eles dominaram a Grécia inteira, porque meio que o monarca tinha uns laços ali com a Grécia. Eles dominaram partes do Império Bizantino e reconquistaram Belgrado dos húngaros. Então, tipo, esse era o tamanhão da Sérvia aqui, ó. Tipo, isso aqui. Bem grande, assim. Não é o tamanho da Sérvia que a gente conhece hoje em dia. Bom, aí teve o começo do fim. Bom, o começo do fim vem na Batalha de Kosovo. Essa é uma batalha muito famosa que foi usada por um pseudo-ditador, Milošević. Eu não vou chamar de ditador, né, pra não dar problema, mas o Milošević, ele citou muito essa batalha de Kosovo em discursos dele, que ele usou para fazer um genocídio depois, mas a gente vai ver isso mais tarde. Bom, a batalha de Kosovo foi basicamente o seguinte, o imperador sérvio meio que morreu sem deixar nenhum grande herdeiro, e o Império Sérvio se fragmentou em vários estados. Os otomanos, eles tinham praticamente conquistado o Império Bizantino inteiro, e eles estavam gigantes, assim, e a Sérvia estava fragmentada em vários pedacinhos. Aí, os otomanos, eles queriam conquistar os Balcãs e expandir cada vez mais a influência deles lá, então eles ofereceram vassalagem a 2 estados sérvios e a Bulgária, que estavam lá, assim, então eles falaram, se rende, tipo, vocês vão continuar tendo certa independência, mas a gente protege vocês assim, vocês só vão pagar a taxa pra gente e ter que dar homens pro nosso exército. Enfim, depois dessa expansão aí, esse domínio nos Balcãs, tinha um sérvio muito ambicioso em uma dessas províncias, e era o Lázar. Ele era um rei desses territórios fragmentados, ele começou a expandir o domínio dele e conquistar outros reinos ao redor dele. E ele meio que se declarou imperador de todos os sérvios. Depois, outro cara na Bósnia também começou a expandir seus territórios e se declarou rei de todos os sérvios. Isso podia dar um problemão entre os dois, mas meio que acabou não acontecendo porque os dois falaram,
tem um cara ali, o tal do Império Otomano, que quer sabotar a gente. Então, melhor a gente se unir, porque se a gente ficar dividido, a gente vai acabar morrendo. E meio que eles viram ali uma aliança com um objetivo, um interesse em comum que era se defender. Os otomanos, eles meio que começaram a mandar tropas para village raids, vários reinos nos Balcãs, e eventualmente essas tropas acabaram entrando no reino do Lázaro. O Lázaro não gostou nem um pouco disso e trucidou os otomanos que tinham invadido o lugar. As hostilidades continuaram aumentando e os otomanos começaram em 1388, eles mandaram um ataque para a Bósnia. Eles passaram por Kosovo, que não era um estado vassalo dos otomanos, mas mesmo assim eles puderam passar, e fizeram um ataque na Bósnia. Os caras da Bósnia conseguiram resistir o ataque com facilidade e meio que isso deu muita moral para eles. E aí, Kosovo ficou meio que, mano, não vamos deixar mais esses caras entrarem aqui e fazer o que eles quiserem com a gente não, a gente resiste. Então, os otomanos, eles queriam juntar, se preparar para fazer um ataque final aos cristãos, e o Lázaro, sabendo disso, ele chamou os caras da Bósnia e falou, me ajuda aqui, me dá umas tropas, e pediu ajuda para outros reinos cristãos também para se defender dos otomanos e do ataque muçulmano. Bom, e aí meio que aconteceu a batalha em 1389 em um campo em Kosovo, que é o The Field of the Blackbirds. E nessa batalha tinham 30 mil otomanos contra 20 mil cristãos, tanto bósnios quanto sérvios. Agora, vamos para a batalha em si. Ela começou com os dois lados posicionando a artilharia na frente e trocando os disparos, mas não foi nem um pouco efetivo. E então eles meio que recuaram com as artilharias. Depois, os arqueiros otomanos eles tomaram a frente e começaram a descer uma saraivada de flechas na cavalaria sérvia, tentando provocar eles para um ataque. Os sérvios, eles começaram um ataque organizado deles enquanto a cavalaria recuava e eles foram avançando. Os sérvios meio que eles clash com a força principal dos otomanos e eles estavam conseguindo matar bastante gente, assim, até que estavam mandando bem. Só que a batalha foi progredindo e no flanco direito, sérvio, esquerdo do pessoal de Kosovo que estava olhando nessa perspectiva, os sérvios começaram a romper. E cada vez mais eles foram rompendo. É importante mencionar que tanto Lázaro quanto o sultão otomano estavam presentes na batalha. E aí uma das descrições da batalha diz que nesse momento, quando os sérvios estavam quase rompendo a linha otomana, uns cavaleiros conseguiram, sneak past as tropas otomanas e foram lá e assassinaram o sultão. Enfim, os otomanos eles tinham uma grande vantagem, então meio que eles conseguiram mandar reforços para o flanco que estava sendo destruído e começaram a mandar um contra-ataque para cima dos sérvios. Os sérvios do flanco esquerdo, sérvio, direito otomano, não conseguiram aguentar a pressão e acabaram com uma fuga desorganizada. E assim a batalha estava praticamente ganha para os otomanos e eles foram avançando cada vez mais. Bom, só deixa eu falar o que acabou, né? Os caras da Bósnia, eles estavam nesse flanco aqui direito que estava ganhando, então quando eles viram que não tinha mais jeito, eles recuaram. Os bósnios não perderam quase nenhuma tropa e os sérvios do Lázaro acabaram se dando mal e, bom, sofreram a maior derrota na batalha. Também vale dizer, a batalha, o sultão morreu na batalha, isso é um fato, e o Lázaro também, mas uma das formas que dizem que o sultão morreu foi porque um sérvio, ele foi se render para os otomanos, e aí quando levaram ele para frente do sultão, ele falou, não, eu tenho um propósito maior, ele puxou uma adaga e decapitou o sultão na frente de todos os otomanos, assim, todo mundo ficou olhando em choque. Os sérvios, eles acabaram sendo dominados pelos otomanos, junto com o resto dos Balcãs, né? Eles não foram imediatamente conquistados depois da derrota, mas eles acabaram tendo que se render para os otomanos porque eles estavam sendo invadidos pelos húngaros. E meio que foi a única saída para eles terem um pouquinho de independência. A Bósnia não foi um desastre completo, eles voltaram com o exército quase completo e eles acabaram não sendo invadidos pelos otomanos. Agora vem uma parte importante do álbum, que foi, Floria? Você tá com um cara aí... Os cristãos dos Balcãs, eles amavam vinho. O vinho sempre foi uma grande parte do cristianismo. O pessoal dos Balcãs em específico, eles achavam que quanto mais vinho você bebesse, mais chance você tinha de ir para o céu. Então os caras ficavam o dia inteiro enchendo a cara, falando, estou me salvando, vou para o céu. E, bom, se vocês sabem alguma coisa sobre os muçulmanos, é que eles não gostam muito de vinho, e álcool em geral. Então meio que eles proibiram. Eles criaram tropas especiais que saíam pelos Balcãs queimando vinícolas. Eles só deixaram o vinho se produzir em pequenas quantidades para cerimônias religiosas. Os cristãos eles eram meio perseguidos nessa época pelos otomanos.
Então, se você era cristão, você tinha que pagar uma taxa, e uma das coisas mais brutais que eles faziam era pegar crianças de lares cristãos, levar eles para as centrais do Império Otomano e educar elas lá e forçar elas a trabalhar para o Império. E isso, lógico, não agradava nem um pouco os pais que tinham as crianças roubadas. O cristianismo, tipo, ele era meio que usado como um refém para os otomanos, então, tipo, os otomanos falavam, beleza, vocês podem ser cristãos em paz, vocês podem ter a religião de vocês aí, vocês podem adorar a Deus, beleza, eu deixo. Mas toda vez que os cristãos se revoltavam, os otomanos falavam, beleza, se vocês continuarem se revoltando, vocês não podem mais. E os sérvios, né, foram lá, se revoltaram contra os otomanos, e aí depois disso os otomanos foram lá e queimaram a cidade inteira, queimaram um monte de igreja, quebraram todos os artefatos do santo da Sérvia, e bem, isso era um massacre religioso, assim, basicamente. Isso gerou a repressão dos sérvios, que tipo, eles estavam muito enfurecidos, e o álcool se tornou um grande símbolo de resistência contra os otomanos, já que eles proibiram. E aí eles criaram um racha, já que era difícil produzir vinho. O racha era normalmente feito, tipo, os sérvios eles começaram a fazer bebida alcoólica usando ameixa. Só que o racha ele pode ser feito com qualquer fruta, basicamente, tem de maçã, mas os mais famosos são de ameixa e uva. O racha ele é engraçado porque, tipo, no papel ele tem 40% de teor alcoólico. Só que como eram pessoas fazendo nas suas próprias casas, em alguns casos passava de 80% a concentração. Os sérvios eles tinham uma forma bem interessante de se revoltar contra os otomanos. Basicamente eles enchiam a cara de racha, né? Que tipo, os caras enchiam a cara, tipo, iam no centro da cidade fazer a maior zona assim, porque estavam bêbados, né? E desrespeitavam os guardas otomanos assim, muito bêbados. E aí os sérvios eles eram muito ligados, né, à política, eles gostavam muito de protestar. Então, em média, eles bebiam 39 litros de álcool puro por ano, com a desculpa de estarem protestando contra otomanos. A produção do racha também tinha um ótimo disfarce, porque como eles estavam levando, tipo, pêssego, ameixa, maçã, qualquer coisa, tipo, se você passasse cheio de barril disso, e um cara otomano virasse e falasse assim, pô, pra onde você tá levando tudo isso aí de fruta? O que você vai fazer com isso? É racha? Aí ele virava e falava, não, pô, eu vou fazer geleia, adoro geleia. E aí o otomano falava, beleza, pode passar. Os sérvios se revoltavam muito, 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 mesmo enchendo a cara. Essa é a conclusão. Passou. Bom, acho que muita gente se identificou com os sérvios, né? Eventualmente, os janízaros, eles tomaram... Alguém sabe o que eram janízaros? Eu já falei várias vezes deles, eu não sei se vocês vão lembrar. Mas era realmente, tipo, uma tropa especial do Império Otomano, e eles eram muito bem treinados e tudo, só que, eventualmente, eles foram se tornando cada vez mais corruptos e eles meio que tomaram o controle da região da Sérvia. Os janízaros, eles acreditavam em um Islã muito mais radical e começaram a oprimir muito os sérvios. Os sérvios não gostaram nem um pouco e se revoltaram. De 1804 a 1813. Eles se revoltaram, conseguiu durar um pouco ali, mas eles acabaram sendo reprimidos e, foram derrotados. Só que a repressão foi tão forte assim, eles foram, tipo, massacraram a família dos sérvios, eles não gostaram nem um pouco. Então, em 1815, eles se revoltam de novo, e dessa vez eles ganham mais autonomia de Istambul, dá certo a revolução deles. Os sérvios, eles até que eram um pouco avançados para a época em questões políticas, como por exemplo, em 1835 eles aboliram o feudalismo e criaram umas constituições mais modernas para a Europa na época. E eles também simplificaram o alfabeto deles e expandiram o sistema de educação que tinha no país. Eles ainda faziam parte do Império Otomano, mas na metade do século XIX os sérvios começaram a ter planos para se industrializar e eles também queriam formar um exército, então eles formaram um exército nacional. Em 1867, o sultão ordenou que as tropas otomanas fossem retiradas da Sérvia, tipo, para dar mais independência para eles. E ele também disse que a bandeira sérvia deveria ser hasteada junto com a bandeira otomana, com o mesmo grau de respeito. Em 1876, os sérvios usaram a oportunidade e declararam guerra ao Império Otomano, buscando libertar todos os sérvios que moravam no Império Otomano. Eles conseguiram um sucesso ali, a guerra parou em 77, depois, tipo, porque eles estavam perdendo. Só que aí os russos declararam guerra aos otomanos, e aí, tipo, como os otomanos tinham que lidar com um império muito maior, os sérvios conseguiram facilmente ganhar dos otomanos e se tornaram de fato independentes e reconhecidos num acordo em Berlim. Depois, né, disso, os sérvios estavam independentes, os Balcãs começaram a ficar mais independentes, e teve a Guerra dos Balcãs. Basicamente, os Balcãs pareciam com isso, verde é o Império Otomano, isso aqui é a Bulgária, isso aqui é a Romênia. Isso aqui eu esqueci. Deixa eu ver as notas.
Não, Napoleão. Ué, onde que eu anotei? Ué? Ah, Montenegro, beleza. É isso? Ah, tá. Então, ó, eventualmente ali, muito próximo da Primeira Guerra Mundial, a galera dos Balcãs meio que decidiu se juntar e declarar guerra aos otomanos. Então, gregos, búlgaros, sérvios e a galera de Montenegro se juntou para invadir o Império Otomano. No começo eles conseguiram invadir, eles até libertaram a Albânia e formaram um estado para eles ali, e a Bulgária ficou gigante, assim. Só que meio que eu não entendi muito porquê, todo mundo ficou bravo com a Bulgária, e aí até o Império Otomano se uniu e todo mundo só invadiu a Bulgária e, tipo, roubou muito do território deles. Ó, dá pra ver aqui a pedrinha grega, os sérvios expandiram pra cá, e a Albânia ficou independente. Bom, e agora vem a parte que eu, tipo, meio que speed through pra não ficar muito, mas essa aqui é a parte mais importante, eu vou tentar resumir bastante, mas a Primeira Guerra, Ju, qual que era o nome do cara? Gavrilo Princip. Gavrilo Princip, um nacionalista bósnio que era da Sérvia, tipo, ele era um Bosnian Serb, então ele nasceu na Bósnia, mas ele era etnicamente sérvio. A Bósnia, que nessa época era controlada pelo Império Austro-Húngaro, os bósnios eles queriam independência, alguns sérvios eles queriam viver com o resto da Sérvia, e ele vai lá e dá um balaço no imperador. Vocês sabem essa história, eu não preciso contar de novo. O imperador não, o filho dele. Acontece a Primeira Guerra Mundial, a Sérvia consegue resistir mesmo sendo invadida pelos austro-húngaros com a ajuda dos alemães, e depois da Primeira Guerra Mundial, todo mundo os eslavos todos se juntam e pensam, pô, por que tipo, a gente todo mundo aqui é eslavo do sul, assim, que baita ideia se a gente formasse um reino só nosso, e assim nasceu a Iugoslávia no final da Primeira Guerra Mundial. Bom, a Iugoslávia viveu até que bem, até chegar à Segunda Guerra Mundial, então os nazistas invadiram junto com a Itália, e aqui entra um ponto interessante que, tipo, meio que eles deixaram a Croácia como um estado fantoche independente, e os croatas, um líder croata maluco, ele só decidiu que ia matar todos os sérvios que ele visse pela frente. Ele começou um genocídio contra os sérvios na Croácia. A mesma Croácia que depois se juntou com a Sérvia na segunda parte da Iugoslávia. Bom, durante a Segunda Guerra Mundial, os eslavos continuaram sendo oprimidos, mas sobre a liderança de Tito, um comunista bem boa pinta, que cometeu vários crimes de guerra também, mas a gente não fala disso, eles conseguiram se libertar da dominação nazista e meio que eles conseguiram ser, em vez de serem libertados pelos soviéticos, eles conseguiram ser meio que their own thing, sabe? E eles tinham o próprio sistema comunista deles, que não era, durante a Guerra Fria, nem aliado com os soviéticos, nem aliado com os Estados Unidos. Eles meio que negociavam com os dois, eles jogavam nos dois times. A Guerra Fria acabou e meio que a Iugoslávia acabou se dissolvendo porque o Estado estava em caos. Ninguém mais queria ficar junto. Primeiro a Eslováquia... Calma. Bom, Eslováquia e Macedônia do Norte, não lembro a ordem, eles se declaram independentes. A Sérvia, que meio que está no controle geral ali, deixa a Eslováquia sair. A Eslováquia não, a Macedônia do Norte sair, porque eles eram muito pobres, mas para a Eslováquia sair eles têm que lutar um pouquinho. Depois a Croácia fala que quer sair, depois de tipo uns 50 dias de guerra eles são liberados também. E aí vem a treta na Guerra da Bósnia, uns bósnios... Porque, calma aí, só deixa eu explicar rapidinho, eu acho que... Eu assumi que vocês sabiam disso. Mas a Bósnia ela é meio que dividida entre três principais religiões. Os Bosnian Serbs, que formam um terço da população, que eles são, bósnios, só que com etnia sérvia. Os Bosniaks, que são metade da população, que são bósnios de muçulmanos, eles são eslavos, mas muçulmanos. E tem os Bosnian Croats, que são meio que 14% da população. E, eles são Bosnian Croats, né, que nem tipo os Bosnian Serbs. O resto, é pessoal aleatório, assim. Vocês podem ver que não era pessoa 100%, mas é por isso. Aí, tinham grandes partes de Bosnian Serbs ali, na Bósnia. Então a Sérvia queria pegar essas partes para eles. Então meio que, quando a Bósnia declara a independência da Iugoslávia, a Sérvia fica não pode, proíbo. E aí começou uma guerra. Só que a comunidade internacional ficou muito do lado da galera da Bósnia, que eram os Bosniaks e os Bosnian Croats, e eles conseguiram, e aí eles falaram para a Sérvia parar de deixar o exército deles lá atacando. Então o que a Sérvia faz no ápice da inteligência deles? Eles trocam todos os uniformes, eles mandam o pessoal para casa, mas eles mandam os sérvios que estavam lá trocarem de uniforme e agora eles iam ser o exército da República Srpska, que era o que os Bosnian Serbs ali naquela área queriam formar. Esses caras meio que, eles tinham uma tecnologia muito superior ao resto,
E eles começam a matar os bósniacs e, tipo, cometerem vários massacres, né? Porque eles queriam expurgar toda a população muçulmana que tinha. A Nações Unidas não ficou de bobeira, e meio que eles decidiram estabelecer safe zones na Bósnia, que seriam, tipo, cidades, tipo, cheias de bósniacs cercadas por sérvios. Então elas estavam com muito risco de ser cleansed. Aí, na cidade, em uma das cidades... Putz, eu esqueci o nome do massacre, calma aí. Bom, não lembro. Mas em uma dessas cidades houve um dos massacres mais ínfimos desse século, do fim da guerra, após Guerra Fria, que tipo, a UN tava lá mantendo, né, tipo, a safe zone deles, só que a ONU tava muito mal equipada, eles não tinham gente suficiente para lidar com o exército dos sérvios. E aí os sérvios falaram assim, a gente vai só expulsar eles da cidade, beleza? A gente não vai matar ninguém, a gente só vai expulsar eles, ajuda a gente aqui. E aí os soldados das Nações Unidas, que estavam lá para manter a paz, ajudar a população, eles falaram, beleza. E aí eles começaram a ajudar os caras a botarem os bósniacs nos ônibus. E aí, tipo, esses ônibus cheios de bósniacs acabaram indo para lugares onde eles iam ser exterminados e mortos. Então as Nações Unidas acabaram ajudando com um genocídio meio que sem querer. E aí, né, aí a comunidade internacional ficou maluca, começaram a apoiar cada vez mais os bósniacs, que conseguiram ir ganhando a guerra. E aí quando eles viram que a guerra ia virar, eles foram para Ohio, nos Estados Unidos, para assinar na cidade de Dayton. E lá eles assinaram um acordo que falava, vai ter a Bósnia-Herzegovina, 51% dos bósniacs e dos croatas, e dos Bosnian Croats, e o resto aí vai ter tipo um estado meio autônomo dos Bosnian Serbs. Isso tipo, foi meio que um fracasso, assim, tudo que aconteceu para a comunidade internacional. E aí a gente vem para a situação em Kosovo, que em 1999, assim, meio que os caras de Kosovo estavam querendo ficar independentes, porque eles são, lembra, o pessoal de Kosovo, eles têm a etnia da Albânia, eles não são eslavos. Então eles não se identificavam muito, só que os sérvios eles gostam muito de Kosovo, eles queriam manter Kosovo. E os caras começaram a se revoltar ali e aí deu um clash. E aí os sérvios, de novo, começaram a massacrar a população de Kosovo, matar muitos. Só que dessa vez a OTAN, tipo os Estados Unidos, muito por influência do primeiro-ministro britânico, eles não esperaram as Nações Unidas passarem uma resolução para defender o pessoal de Kosovo. Porque tipo, o principal conflito é o seguinte, Kosovo não era um país, diferente da Bósnia, que era meio que um país na época, internacionalmente reconhecido. Então, a ONU só poderia agir na Sérvia, em Kosovo, se a Sérvia deixasse. Isso nunca ia acontecer. E aí a China e a Rússia estavam meio que atrasando. E aí a ONU, os caras da OTAN falaram, a gente vai agir sozinho. E aí o primeiro-ministro britânico falou, a gente tem que agir agora. Então eles começaram a bombardear Belgrado até os sérvios recuarem dos ataques dele e funcionou. E aí em 2008 Kosovo declarou independência, essa é a bandeirinha deles, e meio que eles estão cada vez caminhando mais para a independência, e os caras da Sérvia ainda não reconhecem isso. E basicamente essa foi a história da Sérvia. Eu tenho que dar obrigado aqui pro Luciano, porque ele me ajudou a falar com caras da Sérvia no Reddit. E aí tem uma história de essa Nina aí que eu falei dos Balkans, ela me contou uma história bem legal, que tipo, quando eu perguntei como que era morar nos Balkans quando criança, e ela disse que ela estava viva durante esse bombardeamento de Belgrado, que a OTAN fez, e ela falou que ela foi morar num bomb shelter, e ela falou que adorava porque lá ela ficava brincando com outras crianças jogando jogo de tabuleiro o dia inteiro, tipo, ela não entendia a severidade da situação, assim. Mas acho que é isso, pessoal. Só isso a história da Sérvia.